Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uns momentos de reflexões em que nos dispomos a ouvir uma palestra, a trocar as ideias, buscando assuntos concernentes ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, dos quais vem nos dar despertos com relação ao nosso cotidiano e buscando sempre a renovação do nosso íntimo, dos nossos pensamentos, para que de uma forma geral possamos caminhar rumo ao progresso espiritual, ao progresso material e de uma forma geral estarmos sempre bem, em paz e de uma forma sempre sentindo as benesses espirituais do alto. Nós vamos iniciar o nosso encontro com uma oração e o tema de hoje são os prazeres da alma. Nós falamos nas palestras anteriores sobre as dores da alma e hoje nós vamos falar sobre os prazeres da alma, né? Vai ser o nosso tema. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração de abertura para que possamos assim buscar do alto as nossas inspirações, a nossa luz, a nossa paz e tudo o que se faz necessário. Senhor Jesus, amado Mestre, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, já agradecendo essa rica oportunidade de estarmos juntos e sentindo em nós, Senhor, como os seus discípulos, nas oportunidades que tinham no final do dia, sentando naquela relva, o Senhor ali junto com todos, explicando, na verdade esclarecendo aos discípulos o que aconteceu, a performance de cada um, o resultado de cada movimento daquele dia, e assim estamos nós, aos teus pés, nessa relva, nesse momento tão gostoso, Senhor, para buscar de Ti as Tuas inspirações. Nos intui, nos abençoa, nos dá luz e pedimos, Senhor, as melhores vibrações para os lares, para as pessoas, para os corações, encarnados, desencarnados, que estão junto de nós, nos ouvindo, refletindo, e mandando energias para que possamos, Senhor, de uma forma, estarmos aqui trabalhando, Senhor, anunciando, comentando, trazendo algum assunto que possa nos trazer progresso, Senhor, crescimento também. Vibramos, Senhor, por todos, pelos enfermos nos hospitais, vibramos, Senhor, por aqueles que estão nos cárceres, cujo arrependimento já bateu no coração e gritam pela Tua misericórdia. Vibramos pela nossa nação, pelo nosso país, para que haja sempre paz, Senhor. Que essa paz, Senhor, qual o Senhor implantou nessa pátria do Evangelho, no coração do mundo, possa sempre permanecer. Senhor, dá-nos a Tua guia, a Tua luz e a Tua bênção em tudo. Que assim seja. Como nós falamos, o nosso título são os prazeres da alma, né? E antes de nós começarmos a falar alguma coisa a respeito dos prazeres da alma, o primeiro ponto é que nós precisamos salientar, observando, é o do auto-perdão. Se nós não reconhecermos que somos pequenos, que estamos aqui num constante aprendizado, que na nossa pequenez, na nossa infantilidade espiritual, num planeta de expiação e provas, estamos sempre tropeçando, errando. E dados momentos na nossa vida em que naquele exato momento, o que eu fiz era o melhor. Ou por algum impulso, naquele momento, negativado pela situação, por aquele momento,
fui impulsionado a errar, a ofender alguém e carrego em mim um sentimento de culpa. Anos passam, movimentos, transformações à minha volta, mas esse sentimento de culpa eu não consigo deixar. Então nós vamos iniciar a nossa reflexão com auto-perdão. Porque se eu não conseguir me perdoar, como é que eu vou conseguir ouvir o que vai ser falado e absorver? Eu crio uma barreira. Eu acho que eu não sou digno de ter prazer na minha alma. Eu acho que eu não sou digno de ter alegria no meu coração. Então eu transformo tudo o que seria para mim de belo, de bom, de bênçãos vindo da divindade, em pontos que eu não sou merecedor. É como a chuva que está caindo em toda uma planície, em que Deus não faz distinção da fazenda, daquele um que tem maldade, daquele um que é bom, ou daquele um que é isso, aquilo, nenhum preconceito racial, nada, mas a chuva ela cai em todo o terreno. E no nosso terreno, nós achamos que essa chuva não pode cair. Por quê? Por quê? Porque eu trago um sentimento de culpa. Então, nesse momento, nós vamos falar primeiro do auto-perdão. Entender que eu erro. Entender que errar faz parte do meu aprendizado. Por quê? Porque quando eu erro, quando na verdade eu pratico alguma coisa que não está de acordo com a lei de Deus, ou que a minha consciência rebateu, mas eu mesmo assim eu não consegui me conter, e eu trago isso comigo, eu não consigo exercitar um dos pontos principais que Jesus deixou, a humildade. Porque eu reconhecendo que eu sou falho, que eu sou pequeno, eu vou buscar o que é a humildade. O reconhecimento que eu sou fraco, eu preciso da misericórdia de Deus. Como aquele cego na porta de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falava para ele: fica quieto, não vai incomodar o mestre. Ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém conseguiu fechar a boca dele, não. Os olhos estão fechados. Sou cego, mas eu tenho como clamar, como pedir. Não é? E ele alcançou. Jesus parou, olhou para ele: que queres que te faça? Que queres que te faça? Que eu veja, mestre. Que eu veja. Nesse momento vamos refletir o que nós queremos que Jesus faça por nós. Será que nós paramos em algum momento para ter esse diálogo com o Pai, com o nosso irmão maior? Que queres que te faça? Senhor, cura essa ferida, cura essa dor que está em mim. Por quê? Porque eu abrindo essa janela, entrando esse sol do perdão na minha vida, da misericórdia, eu consigo a receber dentro da minha casa espiritual ventos, renovo. Não é? E aí nós vamos falar dos prazeres da alma. Para alguns, não é? Vamos aqui buscar na questão 614, onde fala no terceiro livro a respeito das leis morais. Então ele fala aqui a respeito da lei divina ou natural. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer,
E ele não é infeliz, senão porque se afasta dessa lei, se afasta dela. Então, onde está a nossa infelicidade? Alguém é culpado? Alguém provocou? Não, eu me afastei da lei natural de Deus. Qual é a lei de Deus, a natural de Deus? Né? É amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo. Buscar sempre estar sintonizado com o bem. Aí eu começo a entender o quê? Que dentro de mim, nesses prazeres da alma, eu posso ter o quê? Buscar o quê? Sabedoria, alegria, afetividade, coragem, o autoconhecimento, a lucidez, a compreensão, o amor ao próximo, o respeito, liberdade, nós vamos falar sobre esse ponto, desapego, compaixão, individualidade, perdão e auto-perdão. Liberdade. O que eu anseio? O que me foi dado como filho de Deus? O livre-arbítrio. E por questões da minha vida, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, daquilo que eu venho trazendo como base na minha vida, eu fui cerceando o meu ponto de equilíbrio. Eu fui, na verdade, reduzindo o meu livre-arbítrio. O que é liberdade? O que é liberdade espiritual? Liberdade espiritual é estar com o coração em paz, acessível a buscar a Deus. Com desejo de orar. Com desejo de aprimoramento espiritual. Essa é a liberdade. Ser um homem livre é uma pessoa que não é temerosa, uma pessoa lúcida, é uma pessoa que traz em si a compreensão, é uma pessoa que traz em si uma bagagem de amor e de respeito ao próximo. Respeito, de repente dá a impressão que essa palavra foi banida do dicionário humano. Respeito. Respeito aos mais velhos, respeito aos professores, respeito às leis, respeito às autoridades, respeito ao pai e mãe. Não importa se o filho tem 50, 55 anos, o pai e a mãe têm 70, 80, mas são nossos pais ainda. Então, baseado nisso, o respeito ao meu vizinho, o respeito ao meu amigo de trabalho, o respeito à minha esposa, o respeito ao meu esposo. Respeito. Antes de eu dirigir uma palavra, eu preciso pensar. Mas o que tem a ver isso com o prazer da alma? Tem a ver que toda vez que eu consigo me controlar, eu consigo ter lucidez, eu consigo me perdoar, eu consigo perdoar alguém, eu trago para a minha alma o quê? Os prazeres da alma, alegria, liberdade. A maioria das pessoas define como alegria festas frívolas, divertimento, sabe, aquela gaiofada, risos exagerados, né? Não que isso aí tem alguma coisa errada em ser jovial, em ser bem-humorado, festivo, risonho, né? São emoções terrestres que fazem parte do nosso curso, né? Fazem parte do nosso curso. Mas como experiência de vida, eu trago para vocês uma coisa. Pessoa que ri muito, conta muita anedota, são pessoas vazias. São pessoas que, às vezes, tentam preencher, né, exteriorizando alguma coisa que não tem dentro de si. A pessoa que ela está equilibrada, que ela tem essa alegria íntima, ela é sensata, ela é equilibrada. E essa sensatez e esse equilíbrio
essa virtude, vamos dizer assim, ela transcende aqueles que o rodeiam. Traz sempre um ambiente harmonioso, uma casa harmoniosa, uns filhos equilibrados e a paz em casa. A verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade. Ou mesmo aceitação de que a inteligência celestial tudo provê e socorre. Não é que eu vou me acomodar, a Deus proverá. Eu já ouvi muito isso. Deus proverá, e fica lá parado, né? Fica Deus esperando Deus prover. Não. Esforça-te que eu te ajudarei. Então a verdadeira alegria está em confiar em Deus, ter esperança no futuro, ter a certeza do que eu estou plantando aqui são boas sementes e que eu vou colher no futuro. Logicamente que toda boa planta, toda boa árvore, mesmo aquelas árvores frutíferas de boa qualidade, elas sofrem a ação do vento. Elas sofrem a ação da tempestade. Sofrem. Não é? Não é que eu plantei mal, não. Sofremos as ações. Os intempéries da vida, nós sofremos. Mas eu estou tão certo de que, dentro do meu esforço, dentro da minha pequenez, dentro da minha humildade, eu estou fazendo o melhor, que eu consigo ter um prazer na alma. Eu consigo ter paz. É uma inquietação, é um medo de tudo. E isso às vezes se reverte em ganância, em busca incessante do material, enfim, de revolta, Irmãos, não é por aí. Não é por aí. Né? Se nós estamos numa viagem, eu saio aqui de Bauru numa viagem, em determinado ponto do caminho eu me perco. Eu vou já ficar impaciente, puxa vida. Larguei lá para trás lá a entrada ou a rotatória que eu deveria ter pego e já começo a ficar impaciente. Não é? Não revoltado, impaciente, preocupado. Aí eu consigo abrir aqui o meu celular e vejo ali que eu consigo pegar um atalho aqui e chegar no local. E eu pego esse atalho. Eu mudo o meu rumo, eu pego esse atalho e vou. Quando eu chego lá na frente, eu já vejo a placa do meu destino. Puxa vida, já senti um alívio. Já achei aqui o caminho. Não cheguei no meu destino, mas já achei o caminho. Já estou me sentindo aliviado. Vamos levar isso aí para o espiritual. É a mesma coisa. Quando eu acho que, na verdade, eu perdi em algum ponto da minha vida, ou em algum momento eu perdi o rumo, eu perdi, na verdade, o que eu esperava que eu fosse melhor numa determinada situação, e eu me perdi naquele momento, naquele ponto, e eu me vejo inquieto, não revoltado. Eu me vejo inquieto. Aí eu volto. Vou ouvir uma palestra, vou orar, vou buscar de Deus, de Jesus, nosso irmão maior, né? Vou buscar dos meus mentores, que me indiquem o caminho, que eu possa encontrar o meu destino de novo. Aí eu já começo a me sentir bem. Por quê? Embora o meu destino, na parte espiritual, é o mundo melhor de paz, né? O mundo celestial, mas ainda estou a caminho. E quando eu acho esse rumo, quando eu acho essa placa, é por aqui, eu começo a sentir dentro de mim que é por aqui, que eu começo a entender que esse caminho
que estou sendo intuído, que eu estou me orientando pelas palestras, pelas leituras, eu estou sentindo dentro de mim uma alegria, esse prazer dentro da minha alma, de ter encontrado novamente o meu destino, o meu caminho. A placa indicativa é para eu poder crescer, evoluir espiritualmente, moralmente, eu já começo a me sentir bem. Eu já começo a desenvolver em mim um prazer, alguma alegria, de uma certeza que eu tenho assim o rumo, o caminho certo para encontrar a felicidade que eu tanto almejo, a felicidade interior que eu tanto almejo, não é? E a questão 614, ela indica o que deve fazer ou não fazer, e a pessoa não é infeliz porque se afasta dela? Sim. E esse termômetro da felicidade ou da infelicidade? Eu vou correr aqui, eu vou correr ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Logicamente, irmãos, que toda terapia, todo estudo, todo processo de tratamento é bom, é positivo. Tratando-se do efeito. Agora precisamos buscar a causa. Qual foi o start na minha vida que me colocou nessa situação? Que está me impedindo de sentir dentro da minha alma a alegria, o bem-estar que eu preciso ter, ou que, na verdade, eu tenho o direito de ter como filho de Deus. Qual é? Onde foi que eu errei? Por isso nós iniciamos a nossa palestra com o auto-perdão. É abrir a cortina, é tirar o pó, é limpar o quarto, é arejar, é abrir o coração, é abrir o sentimento. Eu vou lá hoje, eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou dar um abraço nela. Enfim, é tirar a poeira que está, na verdade, me afligindo, impedindo de eu respirar a presença de Deus. Né? 621. Onde está escrita a lei de Deus? Aí eu me pergunto, onde está escrito? Está escrito num livro? Não, na consciência. Né? E a minha consciência, ela é programada, ou ela vai recebendo as informações de acordo com as minhas encarnações, de acordo com a minha criação, aquilo que eu recebi de informação na minha vida desde a minha infância, eu vou desenvolvendo, eu vou buscando aquela placa para eu pegar o rumo certo. A minha consciência, ela vai se abastecendo de conhecimento. Você não vai reprimir uma criança porque ela fez as necessidades na fralda ou no chão. Ela é criança, é um bebê correndo pela casa. Agora, um adulto já é diferente. Opa, ele está com problema ou ele... né? Alguma coisa está errada. A criança, não. Nós somos crianças na presença de Deus. O Mestre nos enxerga como seus irmãos menores, seus irmãos pequenos. E o irmão mais velho chega no mais novo e fala assim, o que está acontecendo lá na escola que você está vindo todo dia meio triste, meio aborrecido? Tem um menino lá que está, né? Tem um menino lá que está me provocando. Não é que o irmão mais velho vai lá, grandão, bater no menino. Mas só o fato do irmão mais velho ir lá, pegar na mãozinha do irmão mais novo, buscar ele na escola e dar a mão para ele, o outro já vai falar, opa, peraí. O irmão veio buscar ele aí. Estamos entendendo, irmãos? É pedir socorro. É pedir misericórdia. Senhor Jesus, me ajuda. Me dá a tua mão, eu preciso atravessar esse pedaço. Eu preciso continuar caminhando. E vamos analisar como prazer da alma, quando esse irmão mais velho pega na mão do menininho, a felicidade do menininho, né? Aquele irmão pegou na mão dele, a segurança que ele sente, o alívio que ele sente de sair da escola e pensar assim que o outro não vai incomodar ele, né?
Vamos sentir essa segurança, vamos sentir esse alívio, né? Esse prazer desse irmão estar nos dando a mão. Às vezes a mão do Senhor está tão pertinho de nós, como nós falamos no início, o auto-perdão. A falta do auto-perdão nos impede de estender a mão e pegar na mão dele. Eu não sou digno de pegar na mão do mestre. Como não? Se ele estendeu a mão, como não? Então esse prazer eu tenho que dar para a minha alma, essa felicidade de saber assim que eu tenho um irmão mais velho, o Senhor Jesus, que me dá condição de atravessar as dificuldades da vida. Se eu tenho lá um meninão mais velho querendo me afrontar, não é? Alguma dificuldade na vida, algum processo que está me obsediando, que está tirando a minha paz, tirando meu sono, eu vou, Senhor, me dá a tua mão. Eu vou sentir na minha alma o quê? O refrigério. Então esses são os prazeres, os irmãos estão entendendo? Essas são as alegrias da minha alma, saber que eu tenho sempre a liberdade de buscar o Senhor, de pedir socorro. Não é? O verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usar de forma livre, consciente, sensata, a capacidade de ser, de pensar, de sentir e agir. Tá? Eu tenho essa liberdade. Eu não preciso ficar deprimido ou oprimido por alguma circunstância religiosa. Não. Não. O processo dogmático que me coloca numa gaiola e fala assim, você tem que ser assim, mas espera aí. Mas eu preciso exteriorizar o que eu tenho dentro de mim. Não, você vai seguir essa regra aqui. Não. Qual é a principal regra que nós precisamos seguir? A regra do amor e da caridade. Né? Liberdade, irmãos, liberdade. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Né? Não precisamos ter jugo pesado sobre nós. Se o Senhor já nos tirou, por que nós vamos colocar, não é? A alegria de viver está baseada na certeza de que experimentamos quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, que é a de manter todo o nosso sistema psíquico unido, reedificado, toda vez que ele correr perigo de se fragmentar e desequilibrar. Toda vez que eu corro perigo, né, de fragmentar, de me desequilibrar, eu tenho um sistema psíquico unido, preparado. O psíquico, o interno, o religioso preparado. Para quê? Para sempre estar equilibrado e buscar entender sempre que eu me desequilibro, que eu posso me desequilibrar. Que dentro da minha experiência como ser humano, dentro dessa encarnação, eu posso tropeçar. Eu posso cair. Porventura, muitas das vezes, o que acontece? Menino, não vai por aí, não corre que você vai cair. Não corre que você vai cair. Daqui a pouco ele esborracha no chão lá. A mãe de início, não falei para você? Eu te avisei, mas ela não deixa de passar o remédio. Ela não deixa de socorrer a criança. O que aconteceu? Você machucou e ela corre toda preocupada se ele quebrou a perninha, se ele quebrou um dente, o que aconteceu, não é? Assim é a espiritualidade maior conosco. Né? Tudo bem, nós somos alertados, corremos momentos, né, difíceis, tropeçamos, mas nunca deixa de vir o remédio, tenhamos certeza disso. Então são esses prazeres que nós temos, né? O sábio é aquele que desenvolve a capacidade de comparar, avaliar, ponderar ideias com precisão do cientista, com generosidade dos benfeitores, com a sensibilidade dos poetas, com o bom senso dos filósofos, com a maturidade
e a doçura de uma criança. Amam com desprendimento e amam sem condições. Aí eu gosto daquela pessoa porque ela é legal. Não, sem condições. Precisamos amar, né? Dentro de nós existe um universo ilimitado, de que, infelizmente, se reduzimos ao mundo insignificante de nossos interesses mesquinhos. Dentro de nós existe uma infinidade de bons sentimentos, um universo que poderia trazer para nós uma infinidade de alegria. Por isso, o plano celestial já desenvolve essa alegria, essa felicidade, esse prazer da alma. E é para lá que nós estamos caminhando. Quando nós dissemos no início que quando eu encontro a placa daquela cidade que eu estou indo, eu já me sinto aliviado, é essa sensação que eu tenho que ter. Depois de uma palestra como a nossa, como a próxima que virá do nosso companheiro, nós vamos refletir, nós vamos buscar novamente o caminho que devemos tomar na nossa vida. E deixar de pequenez, deixar de sentimentos rudes, não é? E ter sempre uma certeza no coração. Jesus, meu irmão mais velho, está pronto para me socorrer. É isso, irmãos? Então, nós vamos finalizar aqui o nosso raciocínio, a nossa ideia, trazendo sempre uma certeza em nós, que a verdadeira alegria está associada à entrega total da criatura nas mãos da divindade. Eu mesmo, a aceitação de que a inteligência celestial tudo provê e tudo socorre. Entregar-me na mão de Deus, né? Agora, para eu entregar na mão de Deus, eu tenho que ter o quê? Obras. Buscar o bem do meu próximo, buscar o bem interior. E toda vez que eu faço bem para o meu próximo, eu estou fazendo bem para mim. Toda vez que eu magoo o meu próximo, eu estou me magoando. O quanto é gostoso quando nasce dentro de mim espontaneamente o desejo de fazer o bem para alguém. Não só material, mas espiritual também. Orar por alguém, vibrar por alguém. Lembrar que aquela pessoa que se diz meu inimigo é meu irmão também. E toda vez que eu oro por aqueles possíveis, aquelas pessoas que se acham meus inimigos, eu estou vibrando por um filho de Deus também. Não é em nossa capacidade para julgar ninguém. Porque da mesma maneira que nós medirmos, nos medirão a nós. Então nós precisamos estar sempre o quê? Sintonizados. Buscando a Deus. Buscando essa alegria e esse prazer de saber que eu sou um filho de Deus. Não sou uma poeirinha solta na ventania, não. Eu tenho os meus valores. E a luz de Deus está sobre mim. O cuidado celestial está sobre mim. Então, por isso, irmãos, precisamos nos levantar, tomar o nosso rumo e pensar sempre que o prazer maior da minha vida está em quê? Em fazer o bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Tudo me é lícito, como dizia Paulo, mas nem tudo me convém. Está tudo aí. Então, nisso nós precisamos refletir e buscar sempre o melhor para a nossa alma. Que Jesus nos abençoe. Olá, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Como é que é a nossa relação com o plano espiritual? Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Essa resposta do plano espiritual nos leva a refletir. Se nós estamos sob o jugo, sob a influência do plano espiritual, e não temos essa percepção, porque se muitas vezes são eles que nos dirigem, nós teríamos essa sensibilidade, essa percepção, mas isso não acontece. É algo muito sutil. Algumas pessoas conseguem perceber. São aqueles que são chamados médiuns. Médiuns são pessoas que têm a capacidade de percepção do plano espiritual, seja através da vidência, da audiência, da intuição, seja através da psicofonia, que é quando o espírito fala através do médium, ou da psicografia, quando o espírito escreve através do médium. Essas são pessoas que têm algo além. Por quê? Porque elas recebem, como todos, a influência do plano espiritual, mas têm essa sensibilidade, consegue perceber. Então, o médium é aquele que tem essa capacidade de ser medianeiro, né? Por isso médium, medianeiro entre o plano físico e o plano espiritual. Essa influência dos espíritos, que é muito maior do que nós podemos imaginar, de acordo com a resposta dada à questão 459, como ela se dá? Como acontece essa influência? É através do pensamento. Então, tudo acontece através do pensamento. Nós somos seres, nesse momento da nossa evolução, constituídos por 3 partes muito bem distintas. A primeira, a nossa essência, o espírito. A segunda, o perispírito, que é um envoltório semimaterial que nos possibilita interagir com a matéria. E, finalmente, o corpo. O perispírito está ligado diretamente ao corpo e nós, como espíritos, transmitimos os nossos desejos, as nossas sensações para o corpo através do perispírito. Então, quem pensa? É o cérebro? Não, não é o cérebro que pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro é um instrumento através do qual esse pensamento se materializa. É interessante isso, né? O espírito pensa, transmite pelo perispírito para o cérebro, e aí esse pensamento pode ser verbalizado, pode ser escrito, esse pensamento pode se transformar numa ação. Então, eu desejo cantar uma música. O espírito vai pôr o sentimento nessa canção. É o espírito que se lembra da letra, da melodia, e vai transmitindo ao cérebro, que vai acionar o sistema vocal para que a música possa ser executada. Então, o corpo, através do perispírito, ele vai materializar os pensamentos e os desejos do espírito. É assim que funciona a nossa estrutura, nossa organização. O espírito é a essência de tudo. É ele que tem inteligência, é ele que tem passado, já viveu outras vidas, tem as suas experiências, a sua personalidade, os seus conhecimentos. Tudo isso é patrimônio do espírito. O perispírito e o corpo são instrumentos para que esse agente, que é o espírito, possa se manifestar. Então, entendemos que nós somos compostos de 3 partes. O espírito, que é a essência, o perispírito e o corpo. Aquele que está desencarnado, neste plano, ele tem perispírito também. Quando há desencarnação, somente o corpo retorna à natureza. O espírito deixa o corpo e leva o seu perispírito consigo. Esse perispírito vai nos acompanhar por todo o processo evolutivo, até que pelos nossos méritos, pelas nossas conquistas, pela nossa capacidade de amar,
nós consigamos nos desmaterializar, ou seja, eliminarmos o nosso perispírito e nos tornarmos espíritos puros. Mas isso ainda está um pouco distante, né, da nossa realidade. Na nossa realidade, a grande maioria das pessoas que convivem conosco no nosso planeta, elas têm pelo menos espírito e perispírito, porque somente os encarnados é que têm um corpo. Como é através do perispírito que o espírito transmite os seus desejos, transmite os seus pensamentos, quando o espírito está desencarnado e ele deseja nos influenciar, nos intuir, ele vai se utilizar de uma ligação entre os dois, entre o perispírito dele, desencarnado, e o nosso perispírito. Por quê? Porque o perispírito não está preso, contido dentro do corpo. Ele se expande. Muitas pessoas chamam isso de aura. Então, alguns videntes conseguem ver o estado de ânimo da pessoa pela aura. O que é a aura? É a irradiação do perispírito ao nosso redor. E conforme o nosso estado emocional, o perispírito tem uma tonalidade diferente. Quando nós estamos com raiva, ele é mais escuro. Quando nós estamos em oração, ele é mais claro. Então, videntes, às vezes, têm essa capacidade, né, de perceber o perispírito. É a aura, né, para alguns é chamado de aura. Então, como se dá a influência dos espíritos? Eles se aproximam, permite que haja uma interseção entre o perispírito dele, desencarnado, e o nosso encarnado, como eu disse, não está preso dentro do corpo, e é através dessa interseção que os pensamentos do espírito desencarnado acabam surgindo no cérebro do espírito encarnado. Por isso que Kardec, quando os espíritos respondem a Kardec, que as influências espirituais são muito maiores do que podemos imaginar. Por que isso acontece? Porque é muito simples. Eles se aproximam de nós e transmitem os seus pensamentos através do nosso perispírito. E ele vai colocar no nosso cérebro esse pensamento. Então, quando nós estamos vivenciando situações, muitas vezes nós estamos pensando sobre tomando decisões, tendo atitudes, e muitas vezes as alternativas elas vêm de pontos diferentes. Elas vêm do nosso espírito, de nós, da nossa experiência, dos nossos desejos, da nossa vontade, e também vêm daqueles que, por afinidade, por estarem próximos de nós, estão participando conosco. Então, na interseção perispírito a perispírito, esse pensamento é transmitido para nós. Nunca aconteceu diante de uma situação, nós ficarmos pensando, eu quero fazer isso, mas era melhor fazer aquilo, ter uma dúvida? Tem até uma imagem interessante, né? Desenho animado, já vi em alguns comerciais, em que aparece um anjinho de um lado e um demônio do outro lado, né? E aí fica a guerra de pensamentos. É mais ou menos por aí. Através do perispírito, que estão próximos, interligados, é possível que o espírito transmita seus pensamentos para o nosso cérebro. E aí nós vamos receber essas informações, só que não temos a capacidade de distinguir. A maioria de nós não tem a capacidade de distinguir a origem desse pensamento. E isso tem que ser assim, porque temos que ter o nosso livre-arbítrio respeitado. Então, a sugestão do espírito em relação a nós, o pensamento dele penetra pelo nosso perispírito, que estão interligados, chega ao nosso cérebro e aparece aquela ideia. A origem do pensamento não é nossa, é de outro, mas a gente não sabe disso. Não tem nem todos temos essa capacidade de distinguir. Então, nós vamos decidir. Por quê? Porque a ação, a decisão, é sempre do espírito, que está encarnado. Então, o espírito desencarnado ele pode sugerir, ele pode lançar ideias na nossa mente, mas nós somos senhores dos nossos atos. Então, nós vamos decidir se queremos ou não realizar aquela
intuição, aquele pensamento que surgiu. Então, a origem do pensamento pode ser externa, mas a responsabilidade pela execução da ideia é nossa. Sempre o nosso livre-arbítrio vai ser respeitado. Muito bem. Então, é dessa forma que os espíritos nos influenciam. Então, muito mais do que podemos imaginar, de acordo com a resposta dada a Allan Kardec na questão 459. Mas e aí? Então, nós estamos à mercê dos espíritos? Bem, existem algumas regras que têm que ser respeitadas para que haja esse intercâmbio, né? Isso de uma forma generalizada. Quer dizer, para que o espírito possa transmitir, um espírito desencarnado, possa transmitir seus pensamentos para nós, é preciso que nós estejamos em sintonia com ele. O que é isso? Que nós tenhamos ideias semelhantes ou sentimentos e desejos parecidos com aqueles que o espírito também tem. Então vamos dizer assim, que diante de uma contrariedade da vida, nós nos sentimos revoltados, estamos assim muito nervosos, irritados. Com essa vibração da irritação, é uma baixa vibração, porque estamos contrariando o Evangelho, né? Que nos pede para que sejamos mansos e pacíficos, lembram lá das bem-aventuranças? Então, como nós estamos baixando o nosso padrão vibratório, nós estamos abrindo as nossas mentes para entrar em sintonia com o espírito que tem essas mesmas ideias ou que deseja nos prejudicar. Então, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós possibilitamos esse tipo de influência. Então, quando estamos com raiva, espíritos que querem nos prejudicar, eles têm acesso aos nossos pensamentos e vão instigar a nossa raiva. É dessa forma que se instala o processo obsessivo. O espírito que deseja o nosso mal, que ainda não conseguimos perdoar-nos, né? Porque nós somos todos espíritos imperfeitos, não vamos esquecer, estamos no mundo de provas e expiações, e por isso estamos ainda endividados em relação ao passado. E esses espíritos que se acham credores, eles vêm nos cobrar, são os obsessores. Essa sintonia acontece e eles desejam nos prejudicar. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós entremos na mesma frequência, na mesma sintonia com eles. Tá? Para ter essa sintonia, nós precisamos estar na mesma frequência. Vamos fazer uma analogia com o rádio. Para que nós possamos ouvir determinada rádio, é preciso que nós coloquemos o dial naquela estação. Porque aí nós vamos sintonizar aquela estação e ela vai transmitir as suas ondas por uma determinada frequência e nós vamos ouvir aquela música. Aí mudamos de ideia, mudamos a sintonia e vamos ouvir outra música. É o mesmo processo. Os nossos pensamentos vão estabelecer esses contatos com o plano espiritual. Então, eles nos influenciam muito mais do que podemos compreender ou perceber, mas de acordo com as nossas vontades. Nunca o nosso livre-arbítrio será desrespeitado. Mas em processos obsessivos em que há subjugação, quer dizer, que o espírito domina o obsidiado, é com a permissão dele. Às vezes a sensação de culpa é tão grande que ele se deixa levar pela influência do espírito e acredita que deve obedecer. Então, cede ao espírito. Por isso é subjugação e não possessão. Antigamente se falava possessão, né? O espírito tem aquele ser está possuído por um espírito. Não é mais assim que nós entendemos. Por quê? Uma pessoa não pode possuir a outra. Seria desrespeitar plenamente o seu livre-arbítrio, coisa que nem próprio Deus, nosso Criador, nosso Pai de amor, de justiça e bondade, realiza. Tá? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E se Ele, que é o ser onipotente e onipresente, respeita nosso livre-arbítrio, aquele espírito que está ao nosso lado, ou
nós também temos que respeitar o livre-arbítrio dos outros. Então, não existe houve uma mudança nesse termo. Não existe mais a possessão. Se entendeu que quando existe essa influência a ponto do ser encarnado se submeter plenamente ao espírito que o obsidia, é subjugação. Por quê? Porque ele se deixou subjugar. Não é algo imposto de fora para dentro. O espírito consegue convencer aquele ser que ele merece sofrer. E ele acredita nisso. Por isso se submete. Essa é a subjugação. Na obsessão simples, que é uma influência mais sutil, o espírito vai transmitindo seus pensamentos. E de acordo com nossos desejos, com o nosso estado emocional, nós vamos acreditando nisso. Um exemplo muito interessante pode ser visto numa pessoa que é muito ciumenta. Então, a esposa atrasa e o marido está em casa, está esperando a esposa chegar. E ela não chegou. E ele começa a ficar preocupado com ela. Por quê? Inseguro, ciumento, ele começa a pensar em possibilidades de que ela esteja num outro relacionamento. Se tem um espírito próximo de nós, que tem o desejo de ver a discórdia do casal, ele vai pegar e lançar pensamentos na nossa mente em relação a isso. Então, até imagens. Ele lança imagens da esposa com outra pessoa e vai construindo dentro de nós esse sentimento negativo. Que se nós permitirmos, se cedermos a essa influência, quando a nossa esposa chegar, nós vamos brigar com ela, não é? Mas se nós tivermos o controle, se nós percebermos que é um simples atraso e percebermos que não existe é uma insegurança nossa e que ela não merece esse tipo de desconfiança, por maior que seja a ideia, o desejo do espírito ao nosso lado, a influência dele não vai surtir nenhum efeito, porque nós vamos simplesmente mudar o nosso pensamento. Ela só atrasou. Quando ela chegar, ela me explica por que aconteceu isso. Não é? Aí um diálogo resolve a situação. Quando, diante da obsessão, se a pessoa insegura e ciumenta cede à obsessão, ela vai buscar o conflito. É assim a influência dos espíritos que na nossa mente. Os pensamentos são transmitidos perispírito a perispírito e eles vão impressionar o nosso cérebro. E nós não temos a capacidade, ou quase nenhum de nós tem a capacidade, de perceber a origem desse pensamento. Por isso, o nosso livre-arbítrio é respeitado. Porque se nós não sabemos que é uma influência externa, nós não vamos estar, vamos dizer assim, prevenidos. Nós vamos ter aquele pensamento, olha, ela está te traindo. Mas você fala, não está. Isso é coisa da minha cabeça. É uma decisão. Quer dizer, nós temos o nosso livre-arbítrio respeitado. Como nós não percebemos a origem do pensamento, vamos fazer a escolha segundo a nossa vontade e não a vontade do espírito. Então, apesar de estarmos sob a influência dos espíritos que têm essa capacidade de transmitir pensamentos àqueles que estão na mesma faixa vibratória, a condução da nossa existência, as nossas atitudes sempre serão nossas. Os espíritos não conseguem nos obrigar a fazer algo que não desejamos. O que nós podemos é aceitar a influência, nos subjugar a ela e aí atender aos seus desejos. Mas sempre a decisão final é nossa. E nessas situações, quando uma pessoa está obsidiada a esse nível, é muito importante o auxílio. Né? O auxílio ao encarnado através do atendimento fraterno, nas orientações sobre a vida, nessas situações em que nós nos envolvemos, né? Ligados a sentimentos, a contrariedades, a conflitos, e então
no atendimento fraterno, ele vai recebendo essa orientação para encontrar dentro de si mesmo as soluções para os seus problemas. Em relação ao espírito desencarnado, que tem o desejo de vingança ou a necessidade da perturbação, esse é atendido nos trabalhos de desobsessão, onde esse irmão é trazido para que possa receber orientação e cuidados. Então, o trabalho de desobsessão não tem o objetivo de punir o obsessor ou de afastar o obsessor, mas de ajudá-lo, de acolhê-lo como irmão doente que precisa de orientação. Por quê? A solução para todos os conflitos da nossa existência é o perdão. É o perdão a nós mesmos pelos erros que cometemos e que nos traz remorsos. É o perdão ao nosso irmão que por ignorância nos contrariou e nos levou a tomar atitudes erradas, que nos fez mal. Então, o perdão é o caminho da libertação. Quando Deus permite que dois espíritos se aproximem, estando um encarnado e outro desencarnado, nessa condição obsessiva, em que um deseja influenciar o outro, normalmente é para que, diante das experiências da vida, das oportunidades que a vida nos ofereceu e da nossa própria evolução, possamos ajudar esse espírito que ainda sofre com o mal, quer dizer, com o ódio que ele sente de nós, a se libertar desse ódio e encontrar o caminho do perdão. Então, o trabalho de desobsessão, ele tem por finalidade trazer esses irmãos, orientá-los sobre o processo do perdão e as consequências do ódio e do desejo de vingança, que são algemas que nos aprisionam a passados que nos levam ao sofrimento, enquanto que o perdão abre essas algemas e nos liberta para que possamos seguir a nossa vida. Muitas vezes nós nos prendemos a coisas do passado, não é? Coisas que já aconteceram há muito tempo e que ainda nos incomodam. E isso não pode ser mudado. Como disse o Chico, nós não podemos voltar atrás e refazer o que fizemos, mas nós podemos mudar agora e construir um futuro melhor. Então, o trabalho de desobsessão vai ajudar o obsessor a encontrar esse caminho, que vai libertá-lo, que vai ajudá-lo a ser uma pessoa mais feliz. Então, esse é o processo da influência dos espíritos. E como eu disse, alguns de nós não conseguem perceber essa influência, mas alguns conseguem. Esses que conseguem perceber a presença de espíritos ao seu lado são os médiuns. A mediunidade é essa capacidade que algumas pessoas têm de identificar essa presença. Até pela vidência, né? Conseguem ver o espírito, alguns pela audiência, conseguem ouvir o espírito, alguns pela psicografia, o espírito escreve através do médium, pela psicofonia, quando o espírito fala através do médium. Todos esses processos e tantos outros descritos no livro dos médiuns, de uma forma muito detalhada e científica, né? no livro dos médiuns, de Allan Kardec, e todos esses processos são muito bem explicados ali. E nós podemos, através do estudo, compreender esses fenômenos e começar a perceber que tudo depende do nosso pensamento. São os nossos pensamentos e sentimentos que vão nos conduzir para uma vida melhor, para uma vida mais serena. E vão abrir as nossas portas, abrir a nossa mente, o nosso coração, para recebermos influências daqueles que são bons espíritos. Os nossos mentores, o nosso espírito protetor, no caso dos médiuns, os guias espirituais, que estão sempre presentes quando participam de reuniões mediúnicas. Então, o nosso equilíbrio faz com que nós entremos em sintonia com esses espíritos e recebamos boas influências, que vão nos ajudar, nos dar força, equilíbrio. Mas, da mesma forma que um espírito obsessor não consegue nos obrigar a fazer o mal, o nosso espírito protetor também não consegue nos obrigar a fazer o bem. Ele vai nos influenciar, ele vai nos intuir,
Ele vai orar por nós, mas jamais irá resolver o nosso problema. O problema sempre será nosso, porque temos o nosso livre-arbítrio. E é através dele que nós vamos construir o nosso futuro. Como disse Jesus, a cada um de nós será dado segundo as nossas próprias obras. E se o nosso espírito protetor fizer o nosso dever de casa, que mérito nós teremos? Então, a influência dos bons espíritos, elas vêm sempre de uma forma mais sutil e nos intuindo, nos dando força, incentivando para que nós, enfrentando as nossas imperfeições, possamos nos tornar pessoas melhores. Então, a mediunidade é uma ferramenta preciosa que nos possibilitou abrir as cortinas desse mundo invisível no qual estamos inseridos, de onde viemos, para onde retornaremos, quando o nosso corpo cumprir o seu papel no fenômeno da morte, retornando à pátria espiritual. A mediunidade nos proporcionou os meios para compreender este mundo e perceber a enormidade, o grande número de espíritos que povoam o nosso planeta e que dividem conosco muitos momentos da nossa vida. Momentos felizes, momentos tristes, momentos de angústia. E que essa influência que pode ocorrer e naturalmente ocorre no nosso dia a dia, ela vai estar relacionada com a estação que nós vamos estar sintonizando. Estamos sintonizando uma estação feliz no momento da oração, em que elevamos o nosso pensamento a Deus e nos mudamos a nossa vibração, confiantes na presença, no amor, na justiça do Pai. E então estamos gerando uma frequência positiva, entrando em sintonia com espíritos bons que virão nos incentivar, nos intuir para que encontremos soluções para os nossos problemas. Ou quando nós escorregamos e ficamos enraivecidos, entramos em estado de cólera pela contrariedade, pela ação do nosso irmão que está ao nosso lado e que agiu de uma forma negativa, contrária à nossa vontade, e nós o vemos como um inimigo e por isso nos sentimos mal, aí deixamos sentimentos ruins como a mágoa, o ódio dominarem o nosso íntimo e então estaremos entrando em sintonia com espíritos dessa mesma frequência, né, numa baixa vibração e que vão nos trazer ampliar os nossos problemas. Né? Um espírito bom deseja o nosso bem, vai nos intuir para que nós resolvamos o problema. Um espírito que ainda deseja o mal, como obsessor, ele vai nos intuir para que nós aumentemos o nosso problema. Então, a decisão é nossa. A influência dos espíritos vai ocorrer segundo a nossa vontade, segundo as nossas intenções e sentimentos. É aquilo que está cheio no nosso coração. Tá? Como disse Jesus, tá? O nosso tesouro está assim, do que está cheio o nosso coração. Se for de mágoa, de rancor, de ódio, é isso que essa companhia que nós vamos estar convidando para conviver conosco. Se nós formos brandos, formos pacíficos, se nós formos humildes e procurarmos fazer o bem àqueles com quem nós convivemos, nós vamos estar em sintonia com espíritos de luz que vêm nos influenciar, nos motivando para que superemos as nossas imperfeições e nos tornemos pessoas melhores. Esse tema é muito bom, é muito interessante e eu trouxe só, assim, uma pincelada sobre o processo mediúnico, sobre a influência dos espíritos na nossa vida. Então, aqueles que se interessaram pelo tema, o Livro dos Médiuns é muito esclarecedor e traz com detalhes todo esse processo, como ocorre o fenômeno mediúnico, as manifestações. Então, é uma ótima leitura, um estudo com certeza muito edificante para todos nós. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Que Jesus nos abençoe.